Graça e paz, igreja. Só quem está muito feliz, mas muito feliz mesmo de estar na casa de Deus, diz assim, amém. Eita, que tem gente super, hiper, extra feliz. Se tem um adjetivo, se tem um advérbio aí maior, não sei, desconheço. Que bom, né, estar na casa de Deus mais uma vez. Aproveito para cumprimentar aí umas 3 pessoas que você não cumprimentou ainda, só com quem você não falou. Umas 2 pessoas na sua frente, uma pessoa atrás de você. Aproveite que a hora é essa. Como tenho dito a cada domingo, principalmente os solteiros, né? Principalmente os solteiros, se mexa aí. Deus quer arranjar alguém para você, mas você também tem que fazer uma forcinha, né não? Se você está rindo é porque você está feliz pelas suas chances aumentadas aqui. Mas faça alguma coisa, vá fazendo, pegue as dicas que eu já dei, não sente no mesmo lugar não, nada impede você se estrategicamente mudar de lugar. Às vezes pega mal quando também fica muito descarado, seja um pouco discreto assim também. Certifique-se de olhar para os dedos, né, para ver se existe uma aliança, e principalmente feita a minha, bem grossona assim, cuidado com essa aliança aí de qualquer tipo, fique bem longe. Tem muita gente solteira na terra, então não há necessidade de você ficar com o olho gordo na namorada ou namorado, no cônjuge do outro. Tem um dos mandamentos que diz assim, não cobiçarás o quê? Qualquer coisa do próximo, nada do seu próximo, né? Amém, glória a Deus. Antes da gente começar aqui a nossa mensagem, eu quero escutar um testemunho. Cadê Lourdes? Lourdes, não se esconda não, onde é que você está? Ela está lá fora, está na recepção. Alguém chama a Lourdes para mim, por favor? Ela está sabendo sim, que eu falei para ela, ela disse, não pastor, não me chame não. Eu disse, vou chamar sim. Deus abençoa a gente tem que testemunhar, sim ou não, gente? Sim, não deixo não, eu não deixo não. Então você não me faz saber, tá? Se Deus lhe abençoar, você não me conta não. Se você me contar, eu vou lhe chamar. Viu, Lourdes? Eu acabei de dizer assim, se alguém me contar uma bênção, eu vou chamar para testemunhar. Então fique escondido, você se esconde do pastor, mas não se esconde de... Então pronto. Conte aí, Lourdes, o que é que Deus fez por vocês essa semana. Pode passar para ela, por favor, Carlinhos, o microfone. Pode tirar a máscara, Lourdes, só por um instante. Por esse instante você vai falar com a igreja. Aqui. Para cima. Bom, esse não está funcionando. Quem troca o microfone aqui para a Lourdes? É porque o diabo não quer que você conte, agora você conta com mais empolgação ainda, viu, Lourdes? Você se vinga dele assim. Ele mostra que ele não quer que a gente conta mesmo de pirraça. As portas do inferno não? Aleluia. Vamos ver se pega o microfone mais alto agora, só para os demônios ficarem escutando. Pode aumentar aí, valendo. Fala aí, diz assim, alô. Agora. A semana passada, a gente estava muito atribulado em casa com... os problemas, falta de serviço, e meu marido trabalha com manutenção industrial. Aí a semana passada a gente passou um aperto tão grande, eu disse, mas vamos dobrar o joelho, vamos orar e vamos pedir ao Senhor. Aí a gente começou a orar, ele ficou desesperado, eu falei, não foi com o Senhor, que ele ficou desesperado, sem saber o que fazer. Eu não sei o que é que eu vou fazer na minha vida, eu digo, mas creia que a gente tem um Deus, a gente tem que confiar no nosso Deus. E ele é aperreado, sem saber o que fazer. Também não sabe mexer com internet e essas coisas. E quando foi a semana passada mesmo, aí o rapaz, um mecânico que trabalha com ele, aí chegou, colocou o nome dele no Face, o serviço dele, manutenção industrial. Aí colocou, quando foi essa semana, apareceu 2 serviços para ele. Eu disse, está vendo? Aleluia. Como é que a gente faz? A gente tem que orar, dobrar o joelho, servir, colocar o Senhor como prioridade na nossa vida. Quando a gente faz isso, a gente vê acontecer. Valeu, Lourdes. Obrigado. Deus abençoe. Olha, você que está com o serviço precisando aparecer, eu acho que tem gente de 2 tipos aqui. Gente que está com muito serviço, queria ter menos serviço.
E tem aqueles que estão sem serviço nenhum, queria ter algum. Então, lembre que Deus está no controle. Se você tem muito serviço, Ele não vai dar para você tanto trabalho que vai fazer você despencar, desmoronar. E quem está sem serviço, Ele arranja numa semana logo 2, está vendo? É não? Que coisa boa, a gente tem um Deus providente. A gente tem um Deus chamado Jeová Jiré, Deus da provisão. Não é um Deus que a gente só canta, a gente vive. Amém, sim ou não? A gente vive. Que Deus não lhe encontre somente cantando. Jiré, o Deus da minha provisão. Aí de repente o cinto aperta e você, meu Deus, eu estou desesperado. Não combina, né? Não combina. Continue confiante, vale a pena. Você já tem mais do que uma prova a essa altura da provisão de Deus que não tem faltado. Não tem faltado para você, amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Ponha uma das suas mãos na sua Bíblia física de papel, na sua Bíblia virtual, no seu celular. É a palavra de Deus, não importa se é do seu aplicativo ou se é uma Bíblia de papel, é a palavra de Deus. Ponha uma das suas mãos, repita assim comigo: Senhor Jesus, essa é a tua palavra. Eu creio no que ela disse que eu creia. Eu sou quem ela disse que eu sou. Eu tenho o que ela disse que eu tenho. Abre os meus olhos para que eu enxergue as maravilhas da tua lei. Eu vou continuar a oração. Senhor, muito obrigado, Pai, por estar aqui. Manifesto já. Manifesta nesse testemunho de Lourdes. Manifesta nos louvores que o Senhor recebe. Onde o Senhor gravita no meio dos louvores do teu povo. O Senhor está passeando nessa nave e fazendo o que eu jamais conseguiria fazer. O Senhor consegue interpretar as palavras que eu gostaria de falar, mas não sei. Mas o teu Espírito Santo se comunica com o Senhor com gemidos inexprimíveis, tanto os gemidos que a gente emite para o Senhor, quanto aqueles que o Senhor está transferindo para nós e passa pelo nosso filtro humano, passa com interrupção humana, mas o Senhor consegue interpretá-los. Espírito Santo, faz isso. Se tem alguém aqui precisando falar alguma coisa que eu não vou dizer e o Senhor já sabe, então, Pai, faz com que essa pessoa entenda aquilo que ela precisa ouvir. Nos próximos minutos eu rogo para que o Senhor faça o que eu sempre tenho pedido. Faz na tua casa o que o Senhor quiser. O Senhor tem a palavra de ordem, cura pessoas com qualquer tipo de mal, emocional, espiritual, físico. O Senhor tem feito estas coisas ao longo das eras. O Senhor não mudou, é o mesmo sempre, hoje, amanhã e para sempre. A gente está aqui, Senhor, nos teus altares, onde a gente quer permanecer. E a nossa esperança, doce esperança, é que um dia o Senhor vai voltar para um culto que não acaba nunca. Eu quero estar nesse meio e esse povo também quer estar. Nós trocamos a nossa programação desta noite, Senhor. A gente poderia estar em casa assistindo uma minissérie, a gente poderia sair, fazer um programa qualquer com a nossa família, ou sozinhos, mas a gente está aqui. A gente está aqui para te ouvir. Protege o teu povo de escutar as minhas palavras. Só deixa que os teus fiquem com as tuas palavras. Porque elas são espírito e são vida, e elas santificam e testificam do teu Filho. Em nome de Jesus, amém. Alguma vez você já teve a impressão nítida que você escutou a voz de Deus, mas no fim, você viu que você escutou qualquer outra voz, menos a de Deus? Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo mais do que uma vez. Levante sua mão se já aconteceu com você. Você teve a certeza, firme convicção que era a voz de Deus, mas no fim das contas você percebeu que não era. Era outra voz qualquer, menos a de Deus. Como a gente pode perceber, discernir às vezes a voz de Deus não é tão fácil. Como discernir a voz de Deus quando existem tantas vozes competindo pela nossa atenção todos os dias? A gente pode elencar aqui ao menos algumas. A voz da mídia, das mídias que emitem tanto barulho, não é isso? A voz das mídias, a voz do outro, a voz da gente mesmo, a voz do diabo. Olha aí, já elenquei 4 vozes, gente. A nossa própria voz,
a voz de Deus. São tantas vozes que competem com a nossa, que competem para a nossa atenção. Como é que a gente discerne a voz de Deus no meio desse entremeado de vozes? 2 atitudes para você discernir a voz de Deus é o tema da mensagem de Deus para você nesta noite. Se você gosta de anotar, então anote aí, eu vou repetir 2 atitudes para você discernir a voz de Deus. Como a gente está sem mídia aqui no telão, vou pedir para você repetir, a pessoa que está ao seu lado aí, o tema da mensagem com a esperança de você. Não esquecer, tá? 2 atitudes para você discernir a voz de Deus. Todas as vezes que eu pedir para você repetir alguma coisa aqui, não é para você fazer como papagaio, é com a esperança de você memorizar e pôr em prática o que você está repetindo, tá? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Samuel, do profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 3, essa é a segunda na nossa série de mensagens em Samuel. A gente vai ler do verso 1 ao verso 10. Eu vou repetir, 1 Samuel, capítulo 3, do verso 1 ao verso 10. Vou dar alguns segundos para todo mundo chegar lá. Eu vou ler a partir da versão ARA, Almeida Revista Atualizada. Se a sua versão é qualquer outra, NVI, NTLH, NVT, qualquer uma, King James, são todas a palavra de Deus. Se você achou, diga amém. 1 Samuel, capítulo 3, do verso 1 ao verso 10, diz assim a palavra de Deus. O jovem Samuel, servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te. E ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar, Samuel. Este se levantou, foi ali e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel 3ª vez, e ele se levantou e foi ali e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então, entendeu ali que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso, ele disse a Samuel, vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás como? Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Amém, aleluia. No momento em que o nosso texto acontece, Ana já tinha cumprido o voto que ela tinha feito a Deus. Se você estava aqui no domingo passado, você lembra que voto foi esse? Que voto foi esse? Quando o menino desmamasse, ela iria entregar, iria devolver o sonho dela a Deus. Afinal de contas, Deus atendeu o pedido dela, entregou um sonho a ela que ela ia agora devolver ao Senhor, e foi isso que ela fez. Ela devolveu o filho a Deus, para servir a ele no templo, sob a tutela do sacerdote Eli. Por esses dias, Samuel era provavelmente um adolescente. E o que a gente supõe, embora o texto não revele a idade dele, a palavra, que pela palavra hebraica aqui, Naar, traduzida como jovem, na minha versão, pode ser atribuída tanto a uma criança de tenra idade, como um adolescente ou, pasmem, até um adulto de 40 anos, gente. O historiador Flávio Josefo alega que Samuel tinha 12 anos, o que ele alega, esse historiador, baseado no fato de que era aos 12 anos que um menino judeu, ele se tornava oficialmente responsável por observar a lei de Deus.
Ele passava por um cerimonial chamado Bar Mitzvah, e a partir de então ele era inserido oficialmente na comunidade judaica, onde se esperava que ele observasse oficialmente a lei. Nesses dias, diz o verso 1, que a palavra de Deus era o que mesmo? Muito rara. Era muito rara. Um detalhe importante aqui é entender que o adjetivo hebraico, nesse caso para rara, é no sentido de ser considerada muito preciosa. Muito o quê? Preciosa. Fique com isso em mente. Está muito preciosa. E uma palavra ou uma revelação aberta ao sobrenatural de Deus nesses dias era rara demais. Não acontecia com frequência. E era por isso mesmo que era considerada preciosa, rara, preciosa. Se tem uma aplicação que a gente já pode retirar logo aqui a partir da introdução do nosso texto, é que não basta você orar, não basta você somente ler a Bíblia no modo automático, como quem cumpre um ritual religioso, insulso, vazio, sabe? E tão frio quanto as lápides de um cemitério. Não, não basta. Isso não basta. Meu amado, você precisa experimentar o toque precioso, sensorial e divino e sobrenatural de Deus. Você tem experimentado esse toque? Você pode dizer sem titubear que o seu relacionamento com Deus não é moroso, não é ritualístico, não é frio, não é com gosto de papel, como quem está comendo papelão. Será que tem sabor? Será que é uma coisa difícil até de descrever? De tão incrível que é, meu amado, você precisa experimentar esse tipo de relacionamento com Deus. Você precisa experimentar isso uma vez, outra vez, e de novo, e mais outra vez, e novamente, até que você nunca mais confunda as vozes. Nunca mais. Até lá você vai se perguntar com muita frequência, é o que talvez está acontecendo com alguns de vocês. Até você não ficar muito familiarizado, totalmente familiarizado com a voz de Deus, você vai se perguntar com muita frequência, mas meu Deus, o que é que está acontecendo na minha vida? Eu não estou entendendo nada, sabe, Senhor? É tanto barulho, tanto ruído na minha cabeça que eu me sinto, às vezes, perdido bem no meio de uma feira, com todo mundo falando junto, todas as pessoas falando junto, e eu não consigo nem entender o que a pessoa que está do meu lado, que está falando comigo, está me dizendo, não consigo entender. Até lá, talvez você se flagre como Samuel no momento do nosso texto. Se você voltar aí para o verso 7, você vai ver que Samuel ainda não, o quê? Não conhecia o Senhor. Samuel não conhecia o Senhor. E ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Mas muito cuidado para você não entender isso ao contrário. É preciso ficar muito alerta para você não entender o inverso do que o texto está querendo dizer. Cuidado para não entender que Samuel não adorava o Senhor. Porque Samuel já adorava o Senhor, e obviamente o sacerdote ali ensinava a Samuel a palavra de Deus todo santo dia. Todos os dias ali ensinava a Samuel a palavra de Deus. Então Samuel, neste sentido, já conhecia o Senhor, já adorava o Senhor. Só que Samuel não estava acostumado a ter experiências sobrenaturais e pessoais com o Senhor, e isso é uma outra coisa. Diga aí a pessoa à sua esquerda, o que é que Samuel não estava acostumado a ter ainda, para ver se você está ligado mesmo aqui comigo. O que é que ele não estava acostumado a ter ainda? O que é que Samuel não estava acostumado mesmo a ter ainda? Experiências sobrenaturais e pessoais com Deus. Isso é diferente, ou não é? É diferente. Uma coisa é certa, de qualquer jeito uma coisa é certa, Samuel estava sinceramente disposto a ouvir a voz de Deus. Isso ele estava. A prova cabal disso aqui é que de madrugada, pouco antes do amanhecer, quando o azeite do candelabro ia se apagando e a lâmpada finalmente se apagava, Samuel escuta uma voz. Samuel, Samuel, e por 3 vezes ele responde a essa voz, o que mesmo? Eis-me aqui. 3 vezes. É verdade que Samuel confunde a voz de Deus com a de Eli, mas também é verdade que a voz de Eli representava a voz de quem mesmo para Samuel? A voz de Deus. A voz de Deus. O que importa
O que importa é que Samuel estava disposto a ouvir a voz de Deus, seja pela boca de um sacerdote, fosse pela boca de um anjo, fosse por uma voz inaudível externamente, mas audível na consciência de Samuel, fosse uma voz diretamente vinda do céu, não importava, não fazia a menor diferença, contanto que fosse o Senhor, através de alguém, através de um meio, ou Ele mesmo falando diretamente. Isso pouco importa, o que importa, e a verdade é que Samuel estava sedento para ouvir a voz de Deus. Meu amado, você é sedento para ouvir a voz de Deus? Será que nesta noite você pode dizer como o salmista que diz assim como a corça, que anseia, que tem sede por águas. Eu tenho sede, a minha alma tem sede de ti, ó Deus, diz o salmista. Será que você pode dizer isso do mesmo jeito? O refrão da música Comida, dos Paralamas do Sucesso, faz uma pergunta que cabe aqui. Alguns vão lembrar dessa música. Você tem sede de quê? Você tem sede de quê? Meu amado Samuel, ele está tão sedento para ouvir essa voz que por 3 vezes, quando ele escuta essa voz chamar Samuel, Samuel, ele dá um pinote da cama e ele sai correndo de prontidão para atender essa voz que é irresistível. Irresistível graça, irresistível voz, e por 3 vezes seguidas a resposta dele é a mesma: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, 3 vezes. Eu fico imaginando a quantos de nós Deus vem repetindo? A quantos de nós Deus vem repetindo: filho desperta, desperta, desperta tu que dormes. Eu fico imaginando a quantos Deus tem dito isso. O Senhor tem repetido esse chamado para tanta gente, tantas vezes, que eu tenho certeza, se Ele não fosse Deus, Ele estaria rouco. Ele estaria rouco, com certeza. Ele só não fica rouco porque Ele é Deus. Mas Ele já estaria a essas alturas. Mas muitas vezes a gente continua, sabe como? Sabe como é que a gente continua? Sabe como é que eu e você muitas vezes continuamos? A gente continua deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar, a luz do céu profundo. É assim que a gente fica. Dormindo um sono espiritual imperturbável e ressonante, ainda tem essa. E às vezes a gente dá uma roncada mais alta e nem acorda do nosso sono espiritual tão profundo. A gente até que escuta uma voz, mas essa voz é tão distante e o sono é tão profundo, que como triste resultado a gente segue desconhecendo a manifestação e o poder sobrenatural de Deus, que despertaria a gente para uma maturidade nunca experimentada antes. Tem uma maturidade a que Deus quer lhe levar, que talvez você não tenha sido despertado ainda, porque você continua deitado eternamente. Meu amado, você quer aprender a discernir a voz de Deus? Amém ou não amém? Então o nosso texto aponta para você qual é o primeiro passo que você deve dar. É o nosso primeiro ponto. Se você quiser anotar, anote e fique ruminando em casa. Disponha-se de coração a ouvir a voz do Espírito Santo. Vou repetir. Disponha-se de coração a ouvir a voz do Espírito Santo. Isso quer dizer o seguinte: disposição não é tudo. Não é tudo. O seu tipo de disposição é que faz toda a diferença. Não importa estar disposto, é como você está disposto. É preciso proteger a motivação da sua disposição com Deus. O pastor e escritor inglês já falecido, F.B. Meyer, ele disse que existem 3 tipos de pessoas. Escute aí, 3 tipos de pessoas. Em qual dessas categorias você está? Primeiro, aqueles que não têm intenção. Os que não têm intenção. Segundo, aqueles que têm dupla intenção. E terceiro, aqueles cuja intenção é pura e é simples.
Meu irmão, quando você se dispõe a ouvir a voz do Espírito Santo, qual é a sua intenção? Ou usando a gíria popular, qual é a sua com Deus? Qual é a sua? As pessoas me procuram com frequência dizendo assim: pastor, eu quero consagrar minha casa, pastor, venha na próxima semana, venha amanhã, pastor, ore em todas as paredes, ore nessa entrada principal, ore também no quarto do meu filho, consagre a casa toda, pastor. Pastor, se eu tenho óleo em casa, passe o óleo da unção em toda a minha casa, consagre a minha casa. Consagre o meu carro, pastor. Consagre o meu filho, consagre a minha filha. Mas o fato é que consagração é inútil, escute isso, é inútil se não houver uma intenção verdadeira de obedecer a Deus. Se não houver intenção em obedecer a Deus, a sua consagração, sabe o que vale? Não passa de pompa eclesiástica. Vale de nada. Nada. A intenção de Samuel é pura e simples, se dispor de coração a abrir os ouvidos para Deus e para obedecê-lo. Essa é a intenção de Samuel. E é curioso, o curioso é que Samuel abre os ouvidos dele antes de abrir a boca. Você percebe isso lendo o texto? Ele abre os ouvidos antes de abrir a boca. É isso que Samuel faz, meu amado. Imagine como sua vida seria totalmente diferente se você simplesmente dedicasse mais tempo para ouvir o Senhor. Mais tempo. Não me entenda errado, eu não estou sugerindo que você fale menos, que você deveria falar menos. Não é isso que eu estou sugerindo para você, não. Para algumas pessoas isso seria até impossível falar menos. Tem gente até dizendo: ufa, graças a Deus que eu não tenho que falar menos. Porque eu não conseguiria, pastor. O que eu quero lhe sugerir, com base no nosso texto, é que você inverta a ordem. Ouça Deus primeiro e fale depois. Ouça Deus primeiro, depois você fala. Então tudo que você falar não vai ser por você mesmo. Ouça isso, meu irmão. Se você ouvir Deus primeiro e falar depois, tudo que você falar não vai vir de você, não vai vir do seu coração, da sua imaginação, vai vir de Deus. Vai vir do Senhor. Se você simplesmente escutá-lo primeiro e deixar para falar depois. Melhor ainda, se você fizer isso, no que diz respeito a essa qualidade, você vai se tornar mais parecido com Jesus, se esse for o grande sonho da sua vida. Tem algumas pessoas aqui cujo grande sonho é se tornar mais parecido com Jesus. E a primeira coisa que você tem que fazer, antes de qualquer outra, é ouvi-lo mais e falar menos. Escute o que Jesus fala em João 12:49 sobre isso. Não precisa abrir, só escute. João 12:49, eu vou ler o verso a partir da versão King James, atualizada, que diz assim, Jesus falando, escute isso. Pois eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu ordem sobre o que eu deveria dizer e como proclamar. Jesus está dizendo para você, eu falei e falo aquilo que eu escutei do meu Pai. E você? E você? Você sabia que até terminar esse dia, até você se deitar e dormir, você vai ter falado em média entre 7 a 20 mil palavras, já imaginou? 7 a 20 mil palavras, e o conteúdo delas sempre vai depender do que mesmo? Vai depender de quem mais você escutou durante o dia. Quem você tem escutado mais? A mídia, como eu citei? A voz dos outros? A voz do diabo? A sua voz? Ou a voz de Deus? Entre esse apinhado de vozes, sempre tem uma que você escuta mais. E que voz é essa? Assim como Samuel, Deus está treinando você, meu irmão, para ser boca dele aqui na terra. Você não está passando nessa terra aqui em branca nuvem. A sua jornada tem um propósito. E entre outras, Ele está treinando você para ser chofar, para ser trombeta, para ser voz dele aqui na terra. E para isso você precisa ouvi-lo. Mas tudo começa com a sua disposição de coração em abrir os ouvidos para a voz do Espírito Santo. Eu fico muito feliz quando eu escuto alguns de vocês dizerem assim. Graças a Deus não são poucos que me dizem isso.
Alguns têm me dito assim: pastor, eu gerei um hábito de pôr um louvor para tocar enquanto eu dirijo. Eu vou dirigindo para onde eu vou, para o trabalho, para o shopping, para os lugares que eu vou, para um restaurante, e eu coloco um louvor para tocar. Eu sempre faço isso, pastor. Ou então alguém fala assim: pastor, eu gosto de preparar o almoço assistindo uma pregação no YouTube. Eu estou com o olho lá na panela e o outro olho no meu celular, assistindo a uma pregação no YouTube. Ou então, pastor, eu gosto de ler a minha Bíblia no intervalo da escola. Gente, ainda tem adolescente que faz isso hoje em dia. Louvado seja Deus. Ainda tem, e tem gente desta igreja que faz isso. Que lê Bíblia no intervalo da escola. Impressionante isso. Meu amado adolescente que está me ouvindo, você que faz isso, você é uma pérola negra raríssima. Não pare, Deus tem pouquíssimos como você. Não pare, você não sabe quantos sorrisos, quanto orgulho você faz o seu Pai Celestial sentir quando Ele lhe vê no intervalo da sua escola, em vez de trocando piadas imundas, em vez de se trancar no banheiro para fazer imundícies, fumar maconha, se masturbar ou fazer coisas piores. Você está com a palavra dEle aberta, com orgulho, para todo mundo que passar ali ver. Você não tem a menor ideia do que Deus vai fazer através de você por isso. Eu estou falando profeticamente para você. Você não faz a menor ideia do que o Senhor vai fazer através da sua Bíblia. Só por isso. Só por esse amor raro pela palavra. Que muita gente não tem, mas você tem. Tem outras pessoas que me dizem assim: pastor, eu escuto um programa de rádio evangélico todas as manhãs, ou outros dizem assim: pastor, quando eu estou no trabalho e eu preciso tomar uma decisão importante, eu sempre entro no banheiro do meu escritório, eu me tranco lá, eu me ajoelho, eu não saio de lá enquanto Deus não falar comigo. E se Deus não falar, eu adio a decisão, eu dou um jeito, eu dou um ninja, mas eu tenho esse hábito, sabe, pastor? Eu preciso ouvir a voz do Senhor. Que tal isso, meu irmão? Que tal isso? Que hábitos tão simples e tão poderosos, meu amado. E tem mais, até o hábito dessas pessoas que eu citei aqui, não é ideia delas, veio de Deus. São hábitos de sucesso garantido, porque foi o Espírito Santo que colocou na cabeça delas o querer e o realizar, o efetuar. E elas mantêm esse hábito e puseram em prática e continuem pondo em prática o que elas ouviram dele. Pode ter certeza, cada uma dessas pessoas aumenta em muito as chances delas de discernir com mais precisão a voz de Deus, porque elas se dispõem de coração a ouvir o Espírito Santo, e como resultado, sabe o que é que vai acontecer? Deus vai usá-las poderosamente na terra, eu creio. Eu creio. Você quer aprender a discernir a voz de Deus, meu amado? Amém, eu quero também. Então vamos ao nosso segundo passo implícito do nosso texto, também último ponto. Segundo passo implícito do nosso texto. Esse é um pouco maior. Disponha-se a receber instruções e conselhos dos seus tutores da fé. De quem mesmo? Dos seus tutores, dos seus mentores, dos seus professores. Chame como quiser. Conselheiros, tutores, professores, seus mentores, seus tutores da fé. E haja a respeito quando e se o conselho dos seus tutores se harmonizarem com a palavra de Deus. A voz que chamou Samuel da primeira vez segue chamando outras vezes Samuel, 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 Samuel. E cada vez, incansavelmente, eu acho isso muito incrível. Cada vez, incansavelmente, Samuel se levanta da cama e vai num só pé até Elias. Ele vai lá e ele diz a mesma coisa a Elias. Eu estou aqui, eis-me aqui, pois tu me enviaste. O que é que Elias responde? Não, eu não te chamei. Vai se deitar, menino, que teu mal é sono. Eu estou parafraseando, é claro. Mas o fato é que Elias mandava Samuel se deitar todas as vezes, voltar e se deitar, e Samuel voltava para a cama confuso, eu imagino. Você provavelmente também voltaria confuso, sem entender o que estava acontecendo. Afinal de contas, ele ainda não estava familiarizado com a voz personalizada de Deus, e eu digo personalizada com base na expressão usada aqui no verso 10. Verso 10, e Deus o chamou, se você quiser aí grifar, grife, como das outras vezes. Por isso é que eu falo personalizada. Deus chamou uma vez, chamou uma segunda vez do mesmo jeito, uma terceira vez do mesmo jeito, uma quarta vez.
Deus personalizou o modus operandi dele com Samuel. A partir dessas cenas, uma coisa eu já posso dizer para você que anda lidando com um turbilhão de pensamentos na sua cabeça e não consegue fazer com eles. Agora eu estou falando profeticamente para você que entrou nessa casa de oração com a mente confusa, não sabe o que fazer com seus maus pensamentos. Então segure o fôlego para você escutar essa palavra de esperança. Quanto mais, eu vou falar bem devagar para você não deixar escapar uma palavra. Quanto mais familiarizado com a voz de Deus você estiver, menos confusão você vai experimentar nos seus pensamentos e mais paz você vai ter na sua alma. Familiaridade com a voz de Deus, é isso que você precisa. Agora, voltando à nossa cena, depois que Samuel vai pela terceira vez até Eli, diz: eis-me aqui, pois você me chamou. Eu imagino que Eli, ele bêbado de sono, afinal de contas, a gente está falando aqui de final de madrugada, quase já de manhã, perto do sol nascer. Eu imagino que Elias coça a cabeça, todo confuso, já não sabe mais o que fazer, e finalmente ele chega a uma conclusão. Ele pensa assim: não é possível, esse garoto está vindo aqui uma vez, veio de novo, que voz é essa que fica falando com ele? Ele escuta, não sei se dentro da cabeça, fora da cabeça dele. Quem é esse que está chamando tanto ele? Já sei, não é possível. Não é possível, como é que eu não pensei nisso? Eu já sei, tem que ser o Senhor. Elias chegou a essa conclusão, tem que ser o Senhor. E disse para Samuel: Samuel, você vai fazer o seguinte, você vai voltar para a cama, e se você escutar mais uma vez essa voz lhe chamar, você vai responder: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Nessa hora eu só queria poder ver a cara de Samuel quando ele ouviu essa instrução de Eli, gente. Queria estar lá, eu queria ser um mosquito, sabe, voando ali a cena, somente para enxergar a cara de Samuel quando ele escutou isso. O texto não diz se ele falou nada de volta para Eli, mas eu posso imaginar Samuel de olho arregalado, engolindo seco e caminhando de volta para o quarto. Eu imagino, não sei o que aconteceu, mas eu imagino que ele não voltou do mesmo jeito que ele foi. Eu imagino ele voltando com a perna batendo na outra, se tremendo, com o olho arregalado, engolindo seco e se perguntando com ele mesmo: o que será que vai acontecer comigo? O que será que essa voz quer comigo? O que é que vai acontecer quando essa voz me chamar de novo? O que vai acontecer? Bom, ao menos Samuel sabia o que ele devia responder. Ou não sabia? Ele foi instruído. Ele sabia o que ele deveria responder. Eli deu para ele uma instrução clara, uma instrução bíblica, objetiva. O resto é com Samuel. O resto é com Samuel. Daí Samuel chega no quarto, ofegante, eu aposto, curioso, ansioso, tudo junto. Provavelmente ele sobe na cama em câmera lenta, eu acredito. Puxa o lençol até o pescoço. Fica com o olho arregalado ainda, olhando para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda. E cada segundo parecia um século. Parecia que o tempo não passava. Ele estava esperando, afinal de contas, um momento em que aquela voz, que agora ele sabe que não é a voz de Eli, ele sabe que já não é mais a voz de Eli, iria chamá-lo novamente. Mas dessa vez cada segundo parece uma eternidade. E antes que Samuel cuspisse o coração dele de tanta ansiedade, porque com certeza ele estava muito ansioso, você estaria também. Finalmente ele ouve mais uma vez a voz que quando fala faz o mundo tremer, literalmente, mas também traz paz à alma. Essa voz mais uma vez chama Samuel. Samuel! E a resposta de Samuel não poderia ser outra. Qual foi a resposta de Samuel, meu irmão? Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Mas o que é de dar um nó na garganta é ver que muitas pessoas, mas muita gente mesmo tem feito o inverso de Samuel. Elas têm esbravejado a Deus: ouve, Senhor, porque o teu servo fala. Não é assim que tem acontecido? O inverso. É o inverso.
Vergonhoso, mas é verdade. Deixa eu lhe perguntar, meu irmão, é uma pergunta retórica. Não precisa levantar a mão, não precisa se pronunciar, é só entre você e Deus. Qual a ordem mais frequente das suas palavras nas suas orações? É: ouve, Senhor, porque o teu servo fala? Ou é: fala, Senhor, porque o teu servo ouve? Perceba que a fala de Samuel deixa 2 recados implícitos para a gente aqui. Atente para esses recados. Primeiro, Deus é quem deve ter o primeiro turno e a primazia das nossas conversas com Ele, e não nós. Deus é quem tem o primeiro turno e a primazia. Quando Samuel diz para Deus: o teu servo ouve, Samuel reconhece a própria posição dele, posição de servo. Ele está dizendo para o Senhor: eu sou o teu servo, e o Senhor é o meu dono. Eu te sirvo, eu faço o que o Senhor eu faço o que o Senhor quiser, eu obedeço. Eu obedeço quando eu escuto as tuas perfeitas instruções, e eu obedeço para o meu próprio bem e para a tua glória. Foi isso que Samuel quis dizer, com fala, Senhor, que o teu servo ouve. Quanto tempo, meu amado, você tem investido durante as suas orações para ouvir o Senhor? Quanto tempo? Quanto tempo você tem investido em oração contemplativa? Você já ouviu esse título para a oração? Oração contemplativa. Era assim que costumavam chamar os evangelistas do passado, a oração que mais ouve do que fala. Oração contemplativa. O pastor e escritor Richard Foster escreveu o melhor livro que eu já li na minha vida sobre oração. Indico muito, muito mesmo. Você tem que comprar, você tem que adquirir esse livro. O livro se chama Oração, Refúgio da Alma, de Richard Foster. Oração, Refúgio da Alma. Richard descreve a oração contemplativa da seguinte forma. Escute que interessante e desafiador. Ele diz assim, e eu vou ler aqui a citação literal. Richard diz: quão desesperadamente nós, do mundo moderno, precisamos desse batismo sem palavras. Temos nos tornado, como diz Clemente de Alexandria, um dos primeiros pais da igreja, semelhantes a sapatos velhos, totalmente gastos, exceto a língua. Vivemos em um mundo prolixo, com nossos sistemas de telecomunicação de alta tecnologia. Temos a dúbia distinção de ser capazes de nos comunicar mais e dizer menos do que qualquer civilização na história. E Richard segue a descrição dele dizendo assim: Isaac de Nínive, um monge sírio, observou certa vez aqueles que se deleitam com a multidão de palavras, embora digam muitas coisas admiráveis, estão vazios por dentro. Estamos vivendo hoje sob a censura desta observação, e Richard conclui a fala dele da seguinte forma, escute: a oração contemplativa é a única disciplina que pode livrar-nos do nosso vício de palavras. O progresso e intimidade com Deus significa progresso rumo ao silêncio. Fecha aspas. Ao silêncio. O silêncio de toda afetação e a afeição exterior e terrena e dos pensamentos humanos é vital se você deseja ouvir, discernir, não é somente ouvir, mas discernir a voz do Senhor. Davi era um especialista em oração contemplativa, você sabia disso? Um especialista, a declaração dele no Salmo 62:1 é prova disso. Escute que declaração de fazer suspirar a alma de alívio. Davi diz assim, escute isso: a minha alma encontra descanso somente em Deus. Somente em Deus. Meu amado, a sua alma não encontra descanso em Deus porque você fala com Ele, mas porque Ele fala com você. Porque o Senhor fala com você. Por isso, simplesmente silencie a sua alma para ouvir o Senhor. É isso que você deve fazer para obter instrução de Deus e descanso. Silenciar a sua alma. Só isso. Certa vez um homem deixa cair ao chão um relógio de pulso caro, enquanto ele está organizando algumas coisas no armazém. Daí ele procura o relógio, desesperado, procura, não consegue achar, embora ele tenha procurado por um bom tempo. Daí ele desiste. Ele desiste do relógio.
Até que um garoto que soube da tentativa frustrada do homem de encontrar o relógio, entra no armazém durante o turno da noite e poucos minutos depois ele sai com o relógio na mão. Daí o homem que tinha perdido o relógio pergunta assim: garoto, como é que você fez para achar o relógio? E o garoto disse: simples, muito simples. Eu entrei no armazém, fechei a porta para evitar todo o ruído externo. Daí eu deitei com meu ouvido no chão. E eu fiquei totalmente parado, quieto, sem mover um dedo. E de repente, em poucos segundos, eu escuto. Tic, tic, tic. O que é que foi preciso para que o menino achasse o que ele estava procurando? Silêncio. Quietude de alma. Meu amado, a pergunta não é: será que Deus está falando? Será que Deus está falando comigo? Será que Deus está falando com o mundo? A Bíblia garante que Deus fala o tempo inteiro. Jó 33, ora Deus fala. Muito embora o homem não ouça. Jesus garantiu que o Espírito Santo lhe guiaria em toda a verdade, não é de vez em quando, é a cada segundo, todos os dias da sua vida. Eis que estou convosco sempre. E se ele foi assunto aos céus, quem é que está aqui? O segundo Paracleto, o nosso auxiliar, o Espírito Santo. E ele está falando com você agora mesmo, a cada momento. Uma pergunta não é: Deus está falando? Será que Deus está falando? A pergunta não é essa, a pergunta é: será que a sua alma está em silêncio o suficiente para escutar o Senhor? Essa é a pergunta. Jesus assegura que o Pai Celestial sempre ouve você, sempre. Isso não é privilégio de Jesus. Você também deveria orar assim como Jesus orou na frente do túmulo de Lázaro: Pai, eu sei que sempre me ouves. Ou será que você tem orado assim: poxa, o Senhor escuta todo mundo, mas escuta a mim tão pouco. Por que o Senhor não me ouve? Não deveria ser essa a sua oração. Deveria ser orgulhosamente do seu Pai, a mesma que Jesus. Você deveria dizer assim do seu Pai: eu sei que sempre me ouves, sempre, sempre, sempre. Por isso eu me orgulho do Senhor, porque o sempre me ouve quando diz não, quando diz sim e quando diz espere. Deus tem as mesmas respostas para todo mundo. Todo mundo experimentou essas 3 respostas, meu amado. Jesus também. Jesus experimentou não só o espere de Deus, ele experimentou um não. Pai, passa de mim esse cálice. Não, não passa. Passa de mim esse cálice. Você não está vendo que eu estou suando sangue? É demais para mim. Eu vou virar o teu maldito. Eu sou o teu prazer, em quem o Senhor se compraz, mas naquela cruz eu vou ser um maldito. O Senhor vai virar as costas para mim, vai me abandonar. Não deixa que isso aconteça. Passa de mim esse cálice. É demais. Como? Por favor, passa de mim esse cálice. Não, não passa. E a resposta de Jesus foi: tudo bem. Tudo bem. Seja feita a tua vontade. Porque é a tua vontade que eu procuro. É da tua vontade que eu me alimento. É da tua voz. É da tua vontade. A tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável, mesmo quando ela me tortura. Mesmo quando a tua vontade me dói. Mesmo quando a tua vontade me mata. O Senhor não quer passar de mim esse cálice, então não passe. Eu vou continuar te obedecendo mesmo assim. Foi o que Jesus orou. Jesus continua esperando, meu irmão, continua esperando para você que até hoje não tem dito sim a Ele. Que vem essa igreja domingo após domingo, mas ainda não fez. Você que ainda não fez dele o seu Rei, o seu Salvador, o seu Senhor. Jesus continua esperando a terra se render a Ele. Então não me venha com essa de que outras pessoas são muito mais ouvidas do que você. Quando o seu mestre recebeu um não que o matou, e um espere que tortura ele a cada segundo até que se consumam os séculos.
Saiba, quanto maior o silêncio da sua alma, maiores as chances de você discernir a voz de Deus nessa noite. Assim como Deus usou a boca de Eli para entregar uma instrução a Samuel, Ele está usando a minha boca, meu irmão, para lhe entregar uma instrução. Pode crer. Agora eu pergunto a você, o que é que você vai fazer com essa instrução? A instrução de Eli a Samuel, quando ele diz a Samuel, se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor. Era como se Eli estivesse dizendo a Samuel, se você atender a essa voz, você vai receber uma mensagem. Meu irmão, se você atender a essa voz, você vai receber uma mensagem. E é uma mensagem que não vai deixar você do mesmo jeito. Uma mensagem que vai te transformar e que vai fazer de você um canal. Muitas vezes Deus nos chama, mas a gente não entende o recado, ou a gente ignora, ou a gente rejeita a chamada dele, como a chamada no celular já aconteceu com você. Com certeza, você vê o celular chamar e você pensa assim, deixa eu tocar, não vou atender não. Aí você espera tocar e tocar e tocar de novo, e de repente a chamada, o quê? Para. Será que você tem feito isso com a voz de Deus, deixado a chamada tocar e tocar e tocar e tocar, até parar? Sabe qual é a melhor notícia para você? Essa chamada não vai parar nunca. Deus é muito insistente, aleluia. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Você não tem como deixar essa chamada tocar até parar, ela não vai parar. Se você colocar no silencioso, o celular vai continuar. Ele não vai parar. Deus não para, meu amado. Ele não para. Deus, me deixa em paz. Ele quer lhe deixar em paz, mas Ele quer lhe deixar em paz agindo. Através do que Ele falar para você. A pessoa tem que ter o coração de servo. E aquele que tem o coração de servo, dá ouvidos, faz o contrário. Ele pega o celular e atende na primeira chamada. Ele faz como Samuel, dá um pinote na cama e sai correndo tantas vezes quanto o Senhor chamar. 3, 4, 5. Não interessa. Ah, mas foi pela boca do pastor. Foi, Deus falou por um zap? Como assim? Por um louvor? Ah, isso é coincidência. Ah, falou pela boca da minha mãe, o meu pai, o meu cônjuge, meu amigo, não é possível. Meu irmão, Deus tem muitas formas de falar. E se você tiver a impressão de que Ele falou, seja por qual for o meio, escute. Escute, meu amado. Ali era mestre das realidades divinas e ele deu a Samuel instruções claras, que Samuel seguiu à risca. Você pode também fazer a mesma coisa. Você vai seguir, a minha pergunta é, você vai seguir à risca as instruções que você recebeu do Senhor nesta noite, meu irmão? Eu quero fechar a nossa mensagem com um trecho de um poema belíssimo chamado Fala, Senhor, na Quietude. Eu não sei você, mas eu adoro poesia, seja em forma de música, seja ópera, seja escrita. Eu adoro poema, poesia. Esse poema é da poetisa cristã inglesa Emily May Crawford. Escute que arrepiante. Eu só peguei um trecho, não o poema inteiro, mas diz assim. Vou repetir o título do poema, Fala, Senhor, na Quietude. E o trecho diz, fala, Senhor, fala na quietude. Enquanto espero por Ti, meu coração silencia para ouvir com expectativa a Ti. Fala, ó bendito Mestre, nessa hora calma. Deixa-me ver a Tua face, Senhor, deixa-me sentir o Teu toque na minha alma. Meu amado, da próxima vez que o Senhor chamar você, e Ele vai chamar, se prepare, porque Ele vai chamar. Sendo boca de Deus para você nesta vida, assim como Eli foi para Samuel, estou dizendo para você que vai acontecer, Ele vai lhe chamar de forma contundente assim. Quando Ele lhe chamar, porque Ele vai, fale para Ele, fala, Senhor, porque está aqui quem te ouve. Fala, porque o teu servo ouve. Se você estiver disposto a falar com Deus nesses termos, e com o seu coração
alinhado com Ele, com muita expectativa, assim como a coça. Ah, meu irmão, minha irmã, você vai viver um tempo outro. Um tempo outro. Feche os seus olhos, vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por ter falado conosco nesta noite. E por continuar falando, Deus, de tantas maneiras. Eu quero te agradecer de todo o meu coração, de todo o meu coração, porque as tuas orientações, a tua instrução, a tua voz é incomparável, ela é libertadora, ela é transformadora, ela é terapêutica, ela é cirúrgica, ela é transformadora de vida. Pai, em nome de Jesus, continua edificando vidas, mudando nortes, mudando destinos. Usa-nos como vasos de honra, meu Deus. Salva o perdido, faz de novo e faz de novo. Neste momento, antes de terminar o nosso culto, ainda de olhos fechados, eu quero, como eu faço a cada domingo, ou pelo menos frequentemente, eu quero convidar tanto você que está do outro lado da tela nos assistindo, ou você que está nessa nave e entrou aqui sem Jesus. Eu quero convidar você a se render ao Rei da Glória, confessar a Jesus como seu único e suficiente Deus. Eu não estou convidando você para se tornar membro da Igreja Batista Candelária. Estou chamando você para se tornar filho e filha de Deus, membro da grande família da fé que é muito maior do que essa congregação, muito maior. Eu quero convidar você para se render, para confessar os seus pecados a Jesus e se render a Ele. E dizer para Ele: hoje eu te confesso como meu único e suficiente Salvador. Se você quer fazer isso com os olhos fechados ainda, repita essa oração comigo, com convicção. Como eu disse durante a mensagem, sinceramente. Faça isso sinceramente, com convicção. Entregue a sua vida a Jesus de fato e de direito. Ele é a sua única esperança. Ele espera por você e você pode ser parte da resposta que Jesus espera. Uma das coisas que Jesus anda esperando é por você. Não deixe que Ele continue esperando. Seja resposta para as orações dEle. A Bíblia diz que Jesus é também o seu intercessor e o meu. Ele intercede para você que ainda não o confessou como Salvador, que o faça. Então, de olhos fechados, só repita na sua mente, não precisa falar de forma audível, porque Deus tem acesso à sua mente. Fale assim: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador e que eu preciso de salvação. Eu tenho que me endireitar contigo, não consigo sozinho, é só pela graça. E eu, neste momento, te confesso como meu Senhor e Deus, convicto de que eu recebo em ti, Jesus, e pelo teu sangue o perdão dos meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Quando o Senhor voltar, eu quero subir contigo. Eu quero ser parte dessa tua grande família da fé. Me transforma, me muda de dentro para fora. Eu não quero andar contigo do meu lado somente, mas dentro de mim. Faz morada em mim. Em nome de Jesus. Amém.